Síndico pode exigir caderneta de vacinação dos pets no condomínio? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, pediria a você que faça a sua inscrição aqui no nosso canal, que também acione o sininho para ser notificado de novos vídeos e também dê o seu joinha aí, que isso faz com que o nosso canal seja mais bem visto aqui no YouTube. Né? Se você quiser receber as edições do Jornal do Síndico, também pode fazer a sua solicitação através do nosso WhatsApp. O código de área é o 31 e o número é o 98481 7642. Hoje aqui com a gente recebe mais uma vez a visita da doutora Alessandra Bravo, que é advogada especializada em direito condominial e atua na região de Campinas, em São Paulo. Tudo bem, doutora Alessandra? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Comorar. Olá, tudo bem, Márcio? Eu que agradeço novamente o convite. Então, doutora Alessandra, essa questão aí dos pets no condomínio, né? O síndico, ele tem essa obrigação ou esse direito, né, de exigir dos moradores a caderneta de vacinação dos pets atualizada? Bom, até para falar um pouquinho, né, sobre esse assunto que normalmente dá muito problema dentro dos condomínios ainda, até principalmente por falta de conhecimento, né? O síndico ele precisa estar inserindo a questão dos animais, né, os pets dentro do condomínio. Afinal, hoje o judiciário já fala da família multiespécie, que é formada por pessoas humanas com filhos humanos ou não, e também os não humanos. Nessa forma, por ser considerado um ente familiar, nós temos administradoras até que já estão adequadas, já estão trazendo até no seu cadastro da unidade a colocação também dos pets. E sim, nesse caso, a caderneta de vacinação, a qual é obrigada a ser anual. Mas como que tem que ser feito isso? Tem que o condomínio inserir isso no regulamento interno, né? Preferencialmente através de uma assembleia, colocando essa questão dos pets, até para fazer um recadastramento, inclusive para evitar problemas quando entra a questão de animais comunitários, para poder distinguir quem tem animais, quem não tem, quantos animais tem, e assim poder auxiliar a coletividade. Mas essa questão da obrigação, né? Você falou aí que é interessante que essa regulação esteja até na convenção do regimento interno, né? Mas Uhum. assim, tem casos, né, que moradores não fazem essa vacinação, não mantêm ali, ou por esquecimento, ou até por própria decisão dos proprietários, né, esqueci a palavra aqui que a gente usa para falar do dono dos cachorros, dos gatos, Tutores. dos tutores, exatamente, né? O síndico ele deve realmente sim sempre exigir, né? Ou é quando de uma necessidade, né? Essa questão pode ser levantada e aí o síndico pode exigir essa caderneta de vacinação. Bom, veja, nós estamos passando por um trâmite de mudança do Código Civil, a qual os animais vão ser inseridos. A partir do momento que os animais serem inseridos, aí essa dúvida se são ou nem entes familiares vai passar de existir. Então, se eles já são considerados como entes familiares, tendo em vista que eles têm direito à guarda, visitação, pensão, isso já é um fato, né? Inclusive que o nosso judiciário já faz, inclusive nas varas de família. Então, se eles são considerados como entes da família, eles têm também que ser cadastrados, assim como os moradores que moram nos condomínios. E a caderneta de vacinação auxilia em caso aconteça uma fuga, o caso de briga entre animais e depois venha querer respaldo do condomínio, e também para saber se aquele animal não está com alguma doença, para evitar problema quando estiver circulando na área comum, para poder estar
o condomínio tomar providências, porque não pode morder só um outro não humano, um outro animal, como pode ser também um morador ou uma criança. E, Então, e às vezes a gente tem esses probleminhas de barulhos dentro do apartamento provenientes de animais que ficam chorando. E às vezes não é só porque ele está preso, até porque ele está doente, até para poder identificar, para poder respaldar também o condomínio quando tiver que mandar uma notificação, uma multa, e além de ser maus tratos, né? E fora isso, nós também estamos em trâmite, que já está um projeto de lei que vai obrigar os condomínios a fazer o quê? Denúncias de maus tratos referente a animais. Então, até para já poder já se resguardar, já estar fazendo o que o judiciário, na verdade, já faz, já sim, já pegar a carteira de vacinação, nome do animal, se puder também o tipo de animal, caso não seja um animal adotado, né? Seja um animal que a gente chama, entre aspas, de tenha pedigree, né? Então, já colocar para poder estar auxiliando a coletividade como um todo. E a quantidade de animais também que tem dentro daquela unidade. Até porque isso auxilia quando tem algum problema maior, quando ocorre não só de barulhos, mas reclamações, é porque o apartamento cheira tal, e às vezes aquele apartamento não tem animal, ou só tem vários animais, ou não tem, evitar problemas que é de acumuladores, que nós temos isso também. Pessoas que às vezes pegam para cuidar, mas ela não, ela acha que ela está fazendo bem, de uma parte, claro, ela está tirando aquele animal da rua, mas a outra ele acaba não dando o que precisa aquele animal, e aí acaba acumulando sem necessidade, e poderia estar auxiliando de outra forma. agora, o que eu percebo aqui, ó, em algumas questões que chegam para a gente aqui, o doutor Alessandro, é que os síndicos eles ficam assim sem ferramentas, por exemplo, para poder, no caso de ter que aplicar uma multa a algum morador por alguma questão, né, que você citou aí que uma das principais é o barulho, né, que Uhum. incomoda às vezes, né, e o síndico ele não tem ali no regramento, né, no regimento interno regras, né, para poder aplicar uma multa em caso de alguma ocorrência, né? Necessariamente, então, você acha que os condomínios deveriam, né, adotar dentro do regimento interno, né, essa novidade, né, com um regramento, né, para a criação dos animais nas unidades e já prevendo essas condições aí de se não seguir as regras, poder aplicar uma multa para aquele tutor, né? Sim, sim, é necessário, sim. Uma das coisas é a questão do direito animalista, né, ou direito dos animais, ou direito animal, ela é nova, ela é recente, né? Aqui no Brasil, ela não que ela não existisse antes, tá? Mas ela está vindo com mais força, principalmente dentro dos condomínios, é uma coisa que já existia, mas agora que está vindo mais em voga. E sim, regras têm que ser claras. Porque se elas não forem, o nosso judiciário ele quebra. E aí o que acontece? O condomínio fica falando assim: eu não posso multar, não posso notificar, porque aí entra com processo, o condomínio perde. Não é assim. Tem que ser adequado. Se for adequado, com as documentações específicas, regras específicas, sim, aí o condomínio pode multar ou notificar. Mas de outra forma, a livre-arbítrio, só porque reclamou do barulho, porque não está andando, está andando no elevador, porque o animal está sem coleira, tudo tem que ter regras. E isso tem que estar muito claro, tanto para o tutor quanto para quem não é o tutor. Assim, quando o síndico como um todo pode estar impondo os direitos e os deveres, cobrando de ambas as partes, tanto o tutor quanto o condomínio. Mas olha só, vou seguir um pouquinho mais. Né? A maioria dos condomínios, né, que a gente tem hoje, principalmente nos grandes centros, ainda tem convenções bastante antigas, né? E, né, essa questão da criação de animais, ela cresceu muito ao longo dos anos. E os síndicos, quer dizer, a coletividade, não pôr essa questão só na responsabilidade do síndico, não, mas os moradores, né, às vezes eles se recusam ou ficam enrolando em fazer essa atualização.
Se não fizer, não tem jeito de fazer, de aplicar alguma sanção para aquele morador que tem um animal que não está cumprindo. Quer dizer, não é o animal que não cumpre, né? Quer dizer, é o tutor Uhum. ali que deixa o animal, por exemplo, aquele que passeia com o animal sem coleira ou que late o dia inteiro. Se você não tem esse regramento no regimento interno, então não tem o que fazer? Veja, dentro do condomínio, existe assim uma lenda urbana que a convenção é a lei do condomínio, né? Na verdade, não. A convenção ela traz regras assim mais pormenorizadas daquele condomínio, tanto que não são iguais para todos, né? E tem a base, mas não são iguais. É claro que é aplicado, independente se tivesse ou não convenção, a lei que rege, né, o nosso país. Uma coisa que nós utilizamos para isso, e isso está dentro normalmente de todas as convenções, é a questão de usos e costumes, né? Então, o que foge dos usos e costumes diários, sim, o síndico tem como estar advertindo e notificando ou multando. Só que por que a gente orienta, pelo menos, o ideal realmente é refazer a convenção, né, atualizada, ou o regulamento interno. O que é mais fácil? Assembleia. Muito mais, né, do que fazer o regulamento ou a convenção, se for um caso somente também específico. E colocar algumas regras em assembleia, porque daí já tem aprovação para poder já começar a aplicar. Ah, mas eu não fiz nada disso. Quando há coisas exorbitantes que fogem também, não há necessidade, nem se tem ou não na convenção, por exemplo, maus tratos, se for identificado, você não precisa estar na convenção, no regulamento interno, isso já tem que ser resolvido, né? Afinal, a gente está maus tratos é crime, a gente não precisa estar na convenção. Agora, quando são coisas diárias, do dia a dia, aí sim é necessário, por exemplo, a entrega da caderneta de vacinação, embora seja uma coisa específica, do que deveria já estar igual a entrega do RG nosso, né? Embora tenha alguns estados que já estão fazendo, tá? RG e registro em cartório dos animais, e isso é uma tendência. Se vier a ficar isso formalizado nacionalmente, você já vai ter a certidão, né, do próprio animal. Mas enquanto isso, a caderneta de vacinação, ela auxilia muito nesse sentido para poder também verificar esse condômino que querendo ou não que mora naquele condomínio, que ele também é um morador. Então, mas isso teria que estar regrado, sim, dentro da parte da Assembleia, se não está na convenção regulamento. Porque eu não posso cobrar algumas coisas que não está em lei, mas ele é por usos e costumes. Então, tudo tem que ter. Agora, citando até seu exemplo, nós temos convenções que falam assim: não pode animal andar no chão, tem que andar só no colo. Isso já, o judiciário já é muito assim pacífico, isso não pode obrigar mais, tá? E se obrigar, o condomínio vai indenizar, tá? O tutor. Por quê? Isso é até considerado constrangimento ilegal, é crime. Então, tem coisas que já, por isso precisa da orientação até do advogado especializado, para poder ver o que é, o que não pode, para colocar até em assembleia, criar regras e explicar o porquê dessas regras, e não fazer a regra só por fazer, até para as pessoas poderem também estar cumprindo. Essa questão aí, né, do levar o seu animal nas áreas comuns somente no colo é interessante, né? Porque a pessoa tem lá um cão de grande porte, né? Até aqueles cães que são de guia, né? Existe isso também, Sim, né? De auxílio a cegos, por exemplo. necessidade, animais de É, necessidade. imagina, você tem que carregar, você que precisa do cão, você que tem que carregar ele no colo. Realmente é um absurdo, né? E nós nem falamos ainda dos animais de assistência emocional, que ainda é uma outra questão. E aí Também. esse está dando muito problema em condomínio. O animal de assistência emocional, ele é diferente de um pet, que é um animal doméstico, como é diferente de um animal de necessidade, né? Que seria como, por exemplo, um cão-guia. O animal de necessidade, ele tem um laudo, né, do psiquiatra ou até acompanhamento psicológico que tem que ser entregue, né? Claro, para o condomínio ter ciência, e ele não pode ser proibido nem de participar, por exemplo, da assembleia, juntamente com o condômino. E aí tá tendo muito problema, porque aniversário, a pessoa quer descer com esse animal e fala, não pode ter animal, mas é animal de necessidade.
E a animal de necessidade, daí já é lei federal, tá? E ela é mundial, ela não é nem específica do nosso país. Doutora Alessandra Bravo, né, advogada especializada em direito imobiliário e condominial. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Comorara, doutora Alessandra. Eu que agradeço. Você gostou aí dessa informação? Então compartilhe aí com seus vizinhos, condôminos e familiares. E não se esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, né? E se quer receber as edições do Jornal do Síndico, encaminha para a gente um WhatsApp. O código de área é o 31 e o número é o 984817642. O Comorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos. Até lá!